Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão em casa, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui reunidos na casa do Senhor para mais um culto de louvor e de adoração a Deus. Eu quero convidar você a reunir sua família aí no conforto do seu lar para nós juntamente adorarmos o nome do Senhor. Vamos ter louvores, ministração da palavra de Deus para as nossas vidas. Quero convidar você a orar comigo agora, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos. A nossa oração é primeiro de gratidão a Ti. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nós estivemos na Tua presença, por mais um domingo que nós estamos aqui reunidos, a Tua igreja, o Teu povo se reúne. Em qualquer lugar onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Tu estás presente. Te louvamos por cada lar, por cada família agora reunida conosco. Recebe nesta noite o nosso louvor, recebe a nossa adoração, são para Ti, Senhor Jesus. Pai, agradecidos, oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos agora adorar o Senhor, louvando a Deus com hinos da harpa cristã. Abra sua harpa cristã, pastor Jean e o nosso diácono Juvenal estarão louvando a Deus conosco. Vamos então adorar ao Senhor. A paz do Senhor a todos. É com muita alegria que estamos aqui juntamente com os irmãos, com esta igreja amada, para se louvar mais uma vez ao nosso Deus. Queremos convidá-los para juntos louvarmos ao Senhor com o hino 298 da nossa harpa cristã. Avante, servos de Jesus. Triunfante sigo levando a cruz.
vencerei, em nome de Jesus. Servirei as fiéis, sempre a dançar, nos céus coroas e lauréis, Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Amém? E aqui nós somos vitoriosos. E enquanto aqui tivermos, o Senhor está conosco, nos concedendo a graça e a vitória que já nos é certa. Mas, nós cremos que o que Ele reservou é maior ainda. E estar ali para todos aqueles que vencerem e forem fiéis. Eu sou fiel. Eu busco pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de todas as situações, manter-me firme. E eu creio que você também. E vamos juntos servindo, aguardando e bendizendo esse nosso Deus. Vamos cantar o hino 36 da linda pátria estamos bem longe. Amém? Estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, aos braços seus fugir. Leve a sua vida certa quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores querem me encantar. São tão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Amém. Que Deus continue os abençoando. Graças a Deus. Deus abençoe pastor Jean, Deus abençoe o nosso diácono Juvenal, os irmãos que louvaram ao Senhor juntamente conosco com os hinos congregacionais da harpa cristã. Queridos, eu quero agora convidar os irmãos
para abrirem vossas Bíblias e nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro de Mateus. Abra, por favor, no capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versículos 25 a versículo de número 34. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais vós do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aleluia. Essa palavra vem nos trazendo tranquilidade na alma. O que o Senhor quer é que você esteja tranquilo, confiante, sossegado. O Senhor cuida de você. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por esta palavra? Querido Deus, te louvamos pela palavra que nós acabamos de ler. Sabemos que tua palavra é fiel e que ela é verdadeira. Por acaso, os teus servos que estejam ansiosos por qualquer coisa que seja, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa, usando o bálsamo da tua palavra, aquietar e sossegar este coração aflito, sabendo que o Senhor provê todos os meios para os teus filhos. Queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque estamos em paz, em meio a esta pandemia. Nas notícias entre as nossas igrejas, entre os teus servos, são as melhores possíveis. Estamos em paz e podemos dizer, como disse Josué: até aqui nos ajudou o Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos agora ouvir. O irmão Juvenal vai estar louvando ao Senhor com um hino. Amém, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Vou louvar o Senhor com um hino que fala: eu preciso buscar mais a Deus. Nós precisamos mesmo, né, irmãos, buscar mais o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sem ter minha alma o peso da cruz. Eu vou fazer
o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção que se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. A Deus riqueza do mundo, a Deus prêmios efêmeros bem longe vão. Prefiro a comunhão santa dos céus, para estar com Deus, com meu Deus em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção que se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. O que preciso para viver? O que preciso para ser feliz? Se tem minha alma o peso da cruz, eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção que se prolongue os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe, irmão Juvenal. Todos nós precisamos, né, irmãos? Precisamos buscar mais a Deus. E nós estamos com tempo suficiente para buscar mais a Deus. Você tem feito isso? Você tem usado esse tempo em que, pelos decretos governamentais, nós estamos obrigados a estar em casa? Essa é uma oportunidade singular para você buscar mais a Deus. Busque ao Senhor lendo a sua palavra, busque o Senhor em oração, busque o Senhor louvando o seu nome. A família é um lugar maravilhoso para nós estreitarmos os laços e a comunhão. Nesses tempos que nós temos vivido de pandemia, nós temos então essa oportunidade de buscar mais a Deus. Deus abençoe o irmão Juvenal pela ministração deste louvor. Agora eu quero convidar o nosso ministério de louvor, Ministério Netzer, vai estar louvando ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
essas maravilhas que só Deus pode proporcionar às nossas vidas, amém? Que você possa estar sendo, nesse momento, atingido pelo poder do Espírito Santo, que você não se contenha aí na sua casa, que você possa estar nesse momento se entregando à adoração ao Senhor, aleluias. Vamos falar agora sobre esse louvor. Esse louvor se chama consagração, e algo que Deus traz aos nossos corações todos os dias é para que nós possamos ser a nação eleita, essa nação separada ao Senhor, aquela que se alegra em ouvir a palavra de Deus, aquela que se alegra em estar nos átrios do Senhor. Que você possa se entregar todos os dias a essa consagração tão importante, para que nós possamos permanecer firmes, animados na presença de Deus. Que Deus seja a tua fortaleza, a tua força, que Ele possa estar aí onde você está nesse momento e trazer a paz que só Ele pode trazer. Que essa consagração comece todos os dias, no seu levantar, no seu deitar. Que você possa dar bom dia ao Espírito Santo, aleluias. Que você possa dar boa noite ao Espírito Santo. Consagre a tua vida, consagre agora a tua família ao Senhor, amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor.
Graças a Deus, Deus abençoe nosso ministério pelos louvores que, sem dúvida alguma, falaram profundamente em nossos corações. Amém, meus queridos? Irmãos, nós temos nosso convidado hoje, o nosso presbítero Charleston. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus para o nosso coração. Amém, meus queridos? Vamos então receber o presbítero Charleston. Pai do Senhor, graça e paz a todos os nossos irmãos aí que estão aqui, todos vocês que estão aí online. Nesse momento é um momento de alegria, mais um culto de celebração ao nosso Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Deus tem me dado de poder estar aqui para trazer a palavra até vocês aí, para que nós possamos juntos nos debruçar na palavra de Deus. Gostaria de agradecer ao nosso pastor Erisvaldo, pela oportunidade. Nós sabemos que esse aqui é um lugar que tem que ser muito reverenciado. Muitas pessoas estão usando o púlpito de maneira, às vezes até incorreta, mas eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tem nos dado essa oportunidade de poder trazer a palavra da verdade. Amém? Irmãos, hoje eu quero pedir aos irmãos que abram aí as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Esse é o texto de referência. É o texto de referência que nós vamos ler, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Amém? Peço aos irmãos que abram aí suas Bíblias aí. Enquanto os irmãos abram suas Bíblias, eu quero dizer que essa mensagem de hoje, ela tem por tema para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Esse é o texto de referência. Logo após, eu peço aos irmãos que também deixem já separado aí também na Bíblia de vocês aí, Lucas, capítulo 22, do versículo 33 ao 43. Amém? Então vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Amém? Amém? Bom, essa é a leitura da palavra. E eu quero dizer que esse tema, ele é um tema forte, porque o Senhor nos livrou de uma vida de escravidão através do seu Filho Jesus, o Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Antes de entrarmos no texto, eu falei para vocês que precisam deixar separado aí em Lucas, capítulo 22, do 33 ao 43. Eu vou dar uma breve a respeito desse versículo. Lucas, ele era um médico. E Lucas, ele vai relatar aí a crucificação de Cristo. Ele vai falar em detalhes sobre a crucificação de Cristo. Ao contrário de Mateus e Marcos, ele relata com detalhes como é que foi a crucificação de Cristo. E ele vai dizer ali que muitos daquelas pessoas que ali estavam, aquelas grande multidão que estavam ali, estavam falando, caçoando, zombando de Jesus o Cristo e dizendo: você não falou que é o rei dos judeus, que você é o Deus, que você veio para salvar o mundo? Então salva-te a ti e aproveita. Aí, no mesmo momento em que essas pessoas estavam falando isso, tinham ali com ele, sendo crucificado, dois malfeitores, um à direita e um à esquerda de Jesus. Um desses malfeitores diz assim, isso é Lucas falando, diz assim: você não disse que vai salvar eles? Então salva eles e salva também a nós também. O outro malfeitor, olhando e ouvindo o que essa pessoa falava, falou assim: por que você está zombando de Jesus? Por que você está falando dele?
nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós fizemos coisas erradas. Nós estamos aqui pagando um preço pelos nossos maus atos, mas Ele nada fez de errado para estar aqui. Muito pelo contrário, Ele fez o bem para as pessoas. E nesse exato momento, esse malfeitor vira para Jesus e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus então olha para ele e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que eu estou falando a respeito desse texto? Antes de entrar exatamente no texto a qual nós lemos em Gálatas, é para dizer para você que está me ouvindo aí, que Jesus Cristo olhou para aquele malfeitor, para aquela pessoa que aos olhos da sociedade era a escória, para mostrar a você que está me ouvindo que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é um drogado, se você é uma prostituta, não interessa. O Senhor, Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Ele veio para salvar a humanidade da vida de pecado. Ele veio para trazer a você uma vida eterna. E então o que acontece? Por meio dessa pessoa chamada Jesus Cristo, Ele veio e quebrou naquele exato momento o quê? Ele veio para quebrar a lei e para quebrar o jugo de escravidão que havia sido imputado a nós, seres humanos. Agora, eu quero que você entenda que naquele exato momento em que aquele homem, ele olha para Jesus e pede para ele se lembrar dele, ele percebeu, ele conseguiu enxergar além do seu pecado. Ele conseguiu quebrar barreiras e conseguiu visualizar em Jesus o Cristo que Ele realmente era o Filho de Deus. E naquele momento ele faz então uma solicitação a Deus. Quando ele pede para lembrar dele no teu reino, ele faz com ele uma aliança. Ele pede para ele está clamando para ele, falando: eu abro meu coração, eu rasgo meu coração diante de ti e faço contigo uma aliança. Lembra-te de mim. E Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não existe acepção de pessoas na palavra de Deus, no Evangelho. E eu quero dizer para vocês que é exatamente aí que eu quero entrar. Quando Paulo diz aos Gálatas, no versículo 1, ele diz assim que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que ele falou isso? Porque Paulo já vinha de uma experiência com outras igrejas, percebendo que as pessoas estavam presas à lei, estavam vivendo uma vida de escravidão, vivendo uma vida no pecado mediante a lei. Eu quero dizer para você que Paulo fala aos Gálatas para que eles pudessem sair dessa vida de cativeiro, porque ele já percebeu, ele já sabia que as pessoas estavam vivendo uma vida de religiosidade. E a vida de religiosidade é a vida presa à lei. Sabe por quê? Olha só, Paulo vai dizer aqui na carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, que os detentores da lei, os escribas e os fariseus, aquelas pessoas que nem tinham conhecimento e tinham o poder da lei, eles queriam colocar sobre os neófitos ou sobre os novos cristãos, imputar sobre eles um jugo a qual Jesus Cristo já havia levado na cruz. Ele queria e ele disse para eles que eles deveriam ser circuncidados para ser reconhecidos como filhos de Deus. Mas Paulo veio dizer o seguinte, que eles não precisariam viver debaixo da lei de Moisés, porque quando Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele rasgou o véu de cima a baixo, para dizer para mim e para você, que nós não precisamos mais do homem para fazer sacrifícios a Deus por nós. Nós não precisamos mais
de uma pessoa para clamar a Deus pelos nossos pecados. Nós temos livre acesso a Deus por intermédio do sacrifício de Jesus o Cristo. Então, Paulo aqui ele vai dizer que aqueles escribas queriam imputar sobre os cristãos essa vida de um jugo, de que eles deveriam seguir a lei de Moisés. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo, quebrou protocolos e mostrou para as pessoas que ele veio para fazer o bem. Não interessa se era sábado, se era domingo, se podia, se não podia fazer. Ele curava, ele libertava, ele transformava as vidas das pessoas. Ele fazia o bem. Ele não veio aqui para dizer assim, você tem que ser dessa igreja, você tem que ser daquela igreja. Não, ele veio para dizer para você que só existe um mediador entre o homem e Deus, que é exatamente ele, Jesus, o Cristo. E aí, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 30, ele diz assim: há muitos que estão fracos, muitos que estão doentes, e muitos que ainda dormem. Sabe por que ele falou isso? Ele falou isso porque tem muitas pessoas, por falta de conhecimento, por falta de buscar um relacionamento com o seu Pai por meio da palavra, acabam seguindo por caminhos tortuosos, fazendo o que é errado aos olhos de Deus e vivendo uma vida a qual não deveria mais viver. Mesmo reconhecendo Jesus o Cristo como Salvador, ainda estão vivendo como se estivesse vivendo o período da lei. Agora olha só que interessante, Paulo está falando para a igreja aos Gálatas, assim como ele falou para a igreja aos Coríntios. Mas são igrejas que estão no Novo Testamento, elas não viveram um período da lei, assim como eu e você não vivemos no período da lei, vivemos no período da graça. E por que você está falando isso então, Charleston? Eu quero dizer para você, sabe por que eu estou falando isso? Eu estou querendo dizer para você que é o seguinte, que mesmo nos dias atuais, no período da graça, tem pessoas que ainda estão vivendo o jugo da lei. Estão aprisionadas pela lei, vivendo uma vida de religiosidade. Olha só que interessante, quando nós vemos aqui dentro da palavra, vou dar um exemplo aqui, o que é assim, viver uma vida debaixo da lei e não segundo a graça. Vou dar um exemplo aqui só para que os irmãos possam entender. Espero que os irmãos estejam me entendendo aonde eu quero chegar. Olha só, quando eu digo assim, eu acho que eu tenho que ofertar, eu acho que eu vou dar o dízimo, eu acho que eu vou ao culto hoje, eu vou lá à igreja, eu acho que eu vou lá cultuar, eu acho que eu não devo assistir aquele filme. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus te restringindo de você fazer alguma coisa. Olha só, quando a palavra de Deus restringe você de fazer alguma coisa, de fazer o que você quer fazer, você não está vivendo a graça, você está vivendo a lei, porque você não está fazendo o que você queria fazer com medo de ser julgado, com medo da punição que vai vir, porque se você fizer o contrário do que a palavra de Deus diz. Presta atenção, viver debaixo da lei é exatamente isso. Você está carregando um fardo, sendo que a palavra de Deus deveria ser para você auxílio e refrigério. A palavra de Deus, ela tem que ser refrigério para a sua alma, ela tem que te trazer alegria, ela não tem que te aprisionar, muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela traz liberdade para você. Veja que esse ato de eu acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que eu tenho que fazer aquilo, ou não faz porque está restrito, porque a palavra de Deus ela vai me punir ali, eu vou perder a minha coroa, eu vou perder isso. Ou seja, você não está fazendo porque você está com medo do julgamento da palavra. Você está vivendo uma vida debaixo da lei. Porque quando você vive uma vida de acordo com a graça, sabe como é que você age? Você age diferente.
Você age assim: eu vou à igreja. Eu vou à igreja hoje, eu vou ofertar na igreja. Eu não vejo a hora de estar na igreja, de estar me alegrando com os irmãos, cultuando ao meu Deus. Essa é a atitude do cristão que vive de acordo com a graça. Ele ama o que ele faz de bom grado. Sabe por quê? Porque a verdade está nele. Não é porque a verdade vai julgar ele, mas é porque a verdade já está nele. E se a verdade está em você, você vive a graça. Entenda isso. Viver de acordo com o que a verdade diz que você tem que dizer, tem que viver, com medo de ser punido, isso é lei. Preste atenção. A pessoa que vê a palavra de Deus como algo que lhe impõe restrições, é a pessoa que vê o pecado ganhando a força através da lei em sua vida. Bom, um bom exemplo disso que eu acabei de falar, de você ver a lei ganhando força, o pecado ganhando força mediante a lei, está lá em Números, capítulo 22, do versículo 1 em diante. Ali nós vamos ver e vamos retratar a vida de uma pessoa um profeta chamado Balaão. Balaão era um profeta que o que ele abençoasse seria abençoado, e o que ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles habitaram ali nas terras de Moabe. E nas terras de Moabe havia um rei chamado Balaque. Balaque, sabendo de que o profeta Balaão, o que ele amaldiçoasse seria amaldiçoado, o que ele faz então? Ele pede para que uma comitiva fosse até Balaão e intercedesse, e que essas pessoas que chegassem a Balaão falassem para ele, para que eles pudessem amaldiçoar o povo de Israel que estavam nas suas terras. Então Balaão pega e ouve. Quando essas pessoas chegam até ele, eles perguntam para ele assim: Balaão, nós viemos aqui a mando de Balaque para pedir a você, para que você pudesse amaldiçoar. E explica toda a situação para Balaão. Sabe o que Balaão fala? Balaão diz assim: fique aqui e eu vou ver, vou conversar com Deus e pela manhã eu lhe dou uma resposta. Mas quando chega naquela noite, Deus se manifesta então para Balaão e diz assim: Balaão, quem são essas pessoas a quem você está ouvindo? Quem são essas pessoas que você está se unindo a elas? Quem são essas pessoas? Eu não conheço essas pessoas, Balaão. E é aí que eu quero te mostrar o que é viver diante da lei. Viver debaixo da lei é isso. É você ter a palavra de Deus, você conhecer a palavra e não fazer aquilo que você tem vontade de fazer, porque você tem medo de ser punido pelo que a palavra diz que você tem que fazer. Isso é viver debaixo da lei. Agora entenda, quando você vive debaixo da graça, debaixo da graça é diferente, porque a verdade vive em você. E de que verdade eu estou falando? Eu estou falando de Jesus o Cristo, Ele é a verdade. Então, quando a verdade vive em você, você nem cogita essa possibilidade. Olha só, quando o Balaão ele vai fazer essa oração a Deus, e Deus fala para ele: quem é esse povo? Presta atenção, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes eu e você, às vezes, entramos no nosso quarto e fazemos uma oração a Deus, pedindo uma coisa que nós já sabemos qual é a resposta. A resposta é não. A resposta do que nós vamos pedir para Deus, a gente já sabe que essa oração é uma oração errônea. Isso aborrece a Deus, porque a palavra dele já está dizendo isso. Então, a palavra de Deus diz que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio eu. E é isso que eu quero dizer para você. Quando a verdade está em você, quando a verdade que é a palavra está em você, quando você tem um relacionamento com o seu Deus,
você nem cogita a possibilidade de fazer uma pergunta equivocada para Deus. Você nem passa pela sua mente em relação a dizer, a ver um filme que não seja, que vai te elevar espiritualmente, que vai te trazer benefícios. Você está entendendo qual é a diferença de viver na lei e viver na graça? E é isso que eu quero dizer. Jesus Cristo veio a essa terra para te trazer liberdade. Liberdade, você tem liberdade em Deus, em Cristo Jesus, para fazer o que você quiser. Paulo vai dizer que tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém fazer. Preste atenção, viver uma vida de liberdade é viver uma vida com limites. Quando você vive uma vida sem limites, você não vive mais a liberdade, você vive uma vida de libertinagem. E eu quero dizer para você que quando você vive uma vida de libertinagem, vou dar um exemplo aqui. Aquela pessoa que começa hoje bebendo, não, vou beber uma cervejinha não tem nada, vou beber uma cerveja. Aí amanhã ele bebe outra, aí amanhã ele começa a fumar, aí daqui a pouco isso já não está sendo suficiente para ele, aí ele já começa a fumar um cigarro de maconha, aí daqui a pouco a maconha já não o sustenta mais, aí ele passa para cocaína, aí você passa para heroína e por aí vai, para o crack. E aí eu te pergunto, isso é uma vida de liberdade ou é uma vida de escravidão? O Senhor te trouxe a liberdade de você fazer o que você quiser, tudo te é lícito fazer. A palavra de Deus diz o seguinte: não matarás. A lei do homem diz que você não pode matar, porque se você matar você vai ser preso. Então Jesus, ele veio para te dar liberdade. E a liberdade, quando você tem liberdade no Pai, quando você tem um relacionamento com Ele, você vive em liberdade. Sabe por quê? Porque você nem cogita a possibilidade de matar. Sabe por quê? Porque a verdade está em você. E se a verdade está em você, você nem cogita essa possibilidade de fazer algo que desagrade a Deus. E se você não desagrada a Deus, automaticamente você vai ser bem sucedido na sua vida aqui na terra. E é isso que eu quero dizer para você. A graça, ela te dá muito mais além do que você imagina ou que você pensa. Muitas pessoas acham que o fato de Jesus Cristo morrer naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia, só nos trouxe o único benefício, que foi o benefício da salvação. Mas eu quero dizer para você que Ele te deu muito mais do que isso. Ele te deu a graça, ela te deu a possibilidade de você ser bem sucedido na sua vida aqui na terra. Mas isso depende simplesmente de você. É um relacionamento. Vou dar um outro exemplo. Quando você casa e você tem um relacionamento com a sua esposa, você abre mão de algumas coisas para fazê-la feliz. Você abre mão de algumas coisas para que o relacionamento seu com a sua esposa dê certo. Não é diferente. O seu relacionamento com Deus é exatamente isso. Quando você vai para as Escrituras e começa a ler a palavra de Deus, é Deus falando com você. É Ele se mostrando e dizendo para você: para que eu possa ter um bom relacionamento contigo, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que nós possamos ter esse diálogo todos os dias. E como é esse diálogo? Através da oração. Então Deus quer que você seja bem sucedido em tudo que você venha fazer, mas isso só depende de você. Estar casado é uma decisão que você toma todos os dias. Viver um relacionamento com Deus é uma coisa que você vai ter que fazer todos os dias, enquanto você quer viver nessa terra. Eu quero dizer para você que nós estamos passando aí por momentos difíceis. Coronavírus está matando muitas pessoas aí. E eu quero dizer para você: você está com medo da morte? Se você está em Cristo Jesus, você nem precisa ter medo da morte. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E quem é uma nova criatura em Cristo Jesus não tem medo da morte, porque a morte não te afasta de Deus. Muito pelo contrário, ela vai te aproximar do seu Criador. Você consegue entender o que é isso? A liberdade de você viver uma vida em Cristo. Quando você vive em Cristo, você não vive com incertezas, você não vive com dúvidas, você não vive com insatisfações, com tristezas. É por isso que as pessoas falam assim: poxa, você está vendo ali, lá vai um cristão. Como é que você sabe que é um cristão? Porque ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa próspera. E realmente, você vai ser próspero, porque a verdade está em você. E se a verdade está em você, você tem liberdade. Liberdade de fazer tudo, de viver bem, de fazer o bem a outras pessoas. E eu quero dizer para você, eu vou concluir dizendo o seguinte: que Jesus,
Quando Ele morreu naquela cruz, Ele nos trouxe a liberdade. E essa liberdade, ela nos dá o prazer de viver um relacionamento íntimo com o Pai, com Deus, por meio de Jesus o Cristo. Não existe outro caminho para a verdade. Não existe outro caminho para a liberdade. Eu quero dizer para você que só existe um caminho. João vai dizer que o único caminho que vai te conduzir a um relacionamento com o Pai é Jesus. E eu quero dizer para você, nós que já fazemos e entendemos isso, porque a palavra de Deus diz que nós temos que prestar a Ele o nosso culto racional. E o culto racional é exatamente isso. É nós vivermos a palavra, a verdade que vive em nós. E quando nós assim o fazemos, nós somos luz no mundo e sal na terra. As pessoas conseguem enxergar o nosso relacionamento com o Pai, a liberdade que nós temos com Deus, e nós somos felizes. Eu quero dizer para você, hoje você tem a oportunidade. Se você está vivendo uma vida de religiosidade, a mesma religiosidade deturpada que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário, se você está vivendo uma vida de incerteza, se você está vivendo essa vida medíocre, de que você acha, não, isso aqui para mim está bom, isso eu quero dizer para você, Jesus tem muito mais do que isso. A graça te proporciona muito mais do que isso. Eu quero dizer para você, hoje é o dia oportuno. Faça uma aliança, mas uma aliança verdadeira com seu Pai, tenha experiências únicas com Ele. E aí você vai conhecer a verdadeira liberdade que você tem em Cristo Jesus. Amém? Agradeço ao nosso pastor por essa rica oportunidade. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe o presbítero Charleston pela ministração da palavra de Deus. Irmãos queridos, nós chegamos então ao final de mais um culto. A nossa oração ao Senhor é para que você tenha uma semana abençoada, que essa palavra ela surta efeito no seu coração, que você creia nesse Deus maravilhoso que nos chamou para um tempo maravilhoso chamado graça. Amém, meus amados? É muito bom fazer parte da família de Deus. Irmãos queridos, eu aguardo os irmãos na próxima terça-feira no nosso estudo da palavra de Deus, no nosso culto de doutrina. Agora eu quero orar por você. Antes de nós fazermos a oração final, eu quero agradecer ao presbítero Charleston, que trouxe a ministração da palavra de Deus, o irmão David, que tem sempre nos auxiliado nas gravações do nosso culto, irmã Bruna, fazendo a tradução de Libras, pastor Jean, o nosso diácono Juvenal, o nosso ministério Netes de louvor. Deus abençoe cada um dos irmãos que trabalharam para que esse culto acontecesse, amém? Nós vamos orar agora. Vamos orar pela nossa nação, orar pela nossa pátria, pelo nosso presidente. Vamos orar pelos irmãos de língua portuguesa espalhados por este mundo maravilhoso. Deus abençoe nosso irmão Elton, que está na França. Deus te abençoe, meu querido. Tem sempre estado conosco, assistindo o nosso canal, os irmãos que estão no Goiás, no Nordeste. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Eu quero convidar o presbítero Charleston, vamos fazer esta oração, vamos abençoar os irmãos, já encerrando o nosso culto. Vamos orar então? Amém. A Suelen também, que está em Portugal, a toda a sua família, viu? Deus te abençoe ricamente, viu? Deus te abençoe, irmã Suelen. Todos que estão aí em Portugal, estão nos ouvindo aí, Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, eterno Pai, entramos na sua presença, Senhor, apresentando a Ti, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, que ouviram a Tua palavra, Senhor, que é a palavra da verdade, te pedindo, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, meu Pai, surtir efeito a Tua palavra na vida deles, e que eles possam viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Pai, apresentamos a Ti, Senhor, a nossa nação, nação do Brasil, Pai, mediante, Senhor, todos os poderes executivo, legislativo, judiciário, Pai, que eles possam, Senhor, ser usados por Ti, Senhor, com a sabedoria, não a sabedoria humana, Senhor, mas a sabedoria que vem do alto, Pai, para que eles possam conduzir essa nação do Brasil, Senhor, para uma vida de prosperidade, uma vida, Senhor, de intimidade contigo, Pai, para que as pessoas venham ser abençoadas pelos nossos governos, Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa nação chamada Brasil, e que aqui, Senhor, surjam, Senhor, grandes profetas, Senhor,
Senhor, meu Pai, para propagar o Teu Evangelho, Senhor, meu Pai, e que essa nação chamada Brasil seja reconhecida mundialmente, Senhor, pela nação do avivamento, meu Pai, pela palavra, Senhor, meu Pai, da verdade, Senhor, que tem feito, Senhor, grandes maravilhas em nossos meios. Isso é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a igreja do Senhor aqui presente, a você na sua casa, a você onde está agora nos ouvindo. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.